Livro de Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia Sagrada de São Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O contexto da palavra: o sangue clama ao Eterno. Vou ler do jeito que está escrito aqui na Bíblia Católica, com a palavra do nome do Eterno, com a palavra, com o nome de Avé que está escrito, ou Javé. O versículo 1. Quando foi encontrado um homem morto no campo, na terra que Javé ou Iavé, o seu Deus, vai dar a você com propriedade, ninguém souber quem foi que matou. Versículo 2. Os anciãos e juízos sairão e medirão a distância até a cidade que estiver ao redor do morto. Versículo 3. Para determinar a cidade mais próxima a seguir, os anciãos da cidade mais próxima tomarão um novilho com o qual não se tem trabalhado, que ainda não tem usado carga. Versículo 4. Os anciãos dessa cidade levarão a novilha até um riacho, um vale, permanente no lugar onde ninguém trabalha, nem semeia. Aí, sobre o riacho, que é o vale, denucarão a novilha. Denucarão. A palavra denucarão deve dar uma cacetada na nuca dela. Versículo 5. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Javé, o seu Deus, escolheu para ser serviço e para abençoar em nome de Javé ou Iavé, cabendo também a ele resolver qualquer litígio ou crime. Versículo 6. Os anciãos da cidade mais próxima do lugar do crime lavarão as mãos sobre o novilho e a desnucada. Versículo 7. Fazendo o seguinte: declararão: a nossa mão não derramaram esse sangue, nosso olho não viram nada. Versículo 8. Perdoa o teu povo, Israel, que resgataste, o Javé ou Iavé. Não permita que o sangue inocente recai sobre Israel, o teu povo. Esse sangue, ele será perdoado. Versículo 9. Desse modo, vocês eliminarão do seu meio o derramamento de sangue inocente, e fará o que Javé ou Iavé aprova. Contexto da palavra: respeito para com a mulher. Versículo 10. Quando você guerrear contra o seu inimigo, e Iavé, o seu Deus, entregar o seu poder, e você tiver feito prisioneiro, versículo 11, se encontrar entre ele uma mulher bonita, e se
em namorar e ele namorar com dela, você poderá tomá-la como esposa. O versículo 11. Se encontrar entre eles uma mulher bonita e se namorar com ela, você poderá tomá-la como esposa. Versículo 12. E levá-lo para casa. Ela então rapará a cabeça, cortará as unhas. Vou voltar no versículo 12 de novo. Levá-la para casa, para sua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas. Versículo 13. Tirará a roupa de prisioneira e ficará na casa onde você mora durante um mês. E ela chorará seu pai e sua mãe depois do luto. Você se unirá a ela e se tornará o seu marido e ela será sua esposa. Vou ler mais uma vez o versículo 12. Levá-la para casa. Leva ela para casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas. Versículo 13. Tirará a roupa de prisioneira e ficará na sua casa, onde você mora. Durante um mês, ela chorará seu pai e sua mãe. Depois do luto, você se unirá a ela e se tornará seu marido e ela será sua esposa. Versículo 14. Mais tarde, caso você não goste mais dela, deixa aí em liberdade, mas não venda por dinheiro. Não queira tirar lucro depois de ter usado. Contexto da palavra. Justiça no relacionamento familiar. Versículo 15. Se alguém tiver duas mulheres e gostar de uma e não da outra, e as duas elas tiverem dado filho, se a primogênita é o filho da mulher, da qual ela não gosta. Versículo 16. Esse homem, quando repartir a herança entre os filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama, como se fosse o mais velho, prejudicando o filho da mulher da qual não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. O versículo 16 de novo. Se um homem, quando repartir a herança entre os filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama, como se fosse o mais velho, prejudicando o filho da mulher da qual não gosta, mas que o verdadeiro primogênito, versículo 17, deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando ele a porção dupla, dobrado, de tudo enquanto possui, pois esse filho é o primeiro fruto da sua virilidade. A ele pertence o direito da primogenitura. Contexto da palavra. Respeito aos pais. Versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde, incorrigível, que não obedece o pai e a mãe, e não ouve nem quando corrige, versículo 19, o pai e a mãe pegarão o filho e levarão os anciãos da cidade para ser julgado. Vou ler o versículo 18 de novo.
Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível, que não obedece ao pai e à mãe, e não ouve nem o pai nem a mãe, nem quando corrige, versículo 19, o pai e a mãe pegarão o filho e levarão os anciãos da cidade para ser julgado. Versículo 20. E dirão os anciãos da cidade: Ah, este nosso filho é rebelde, incorrigível, não nos obedece, é devaso, beberrão, comelão, come tudo que topa na frente. Versículo 21. E todos os homens da cidade apedrejarão até que esse filho morre. Desse modo, você iluminará o mal do seu meio. Você tirará o mal do seu meio, pedrejando o filho rebelde. O Israel virá e ficará com medo. Contexto da palavra: não contaminar a terra da vida. Versículo 22. Se um homem sentenciado à pena de morte foi executado, suspenso, uma árvore, estiver pendurado numa árvore. Versículo 23. O seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem é suspenso, quem é pendurado numa árvore, torna-se um maldito de Deus. Desse modo, você não tornará impuro o solo que Yahvé e Javé, seu Deus, herdará como herança. O versículo 23 para terminar. Se o seu cadáver, o seu defunto, não poderá permanecer na árvore, pendurado, a noite inteira, você deverá sepultar ele no mesmo dia, pois quem é pendurado na árvore torna-se um maldito de Deus. Desse modo, você não tornará impuro o solo que Javé ou Yahvé, seu Deus, dará como herança. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 23, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco e livro da Lei de Moisés. O comentário do capítulo 21 de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral, do capítulo 21, do versículo 1, versículo 9. A vida é maior e é um dom de Deus. A sociedade é responsável pela vida de todos, de cada um. O sangue derramado clama a Deus. Se ele não for reparado de algum modo, a culpa recairá sobre a sociedade inteira. Todo homicídio transforma-se numa ocasião, numa acusação contra a sociedade, pois esta gerou as condições que produz a morte. O versículo 10 e o versículo 14, o comentário: a mulher é um ser humano que deve ser respeitado, exatamente como qualquer homem. Ela tem o direito de viver seus próprios sentimentos, não ser rebaixada,
na sua liberdade. Dirigidade. O homem nenhum tem direito de tratar a mulher como simples objeto, ao saber dos próprios interesses e capricho. O versículo 10 e o versículo 14 do capítulo 21 de Deuteronômio, a mulher é um ser humano que deve ser respeitado, exatamente como qualquer homem. Ela tem o direito de viver os seus próprios sentimentos, não ser rebaixada na sua liberdade. Dignidade. O homem nenhum tem o direito de tratar a mulher como simples objeto, ao saber dos próprios interesses e capricho. O versículo 15, o versículo do capítulo 21 de Deuteronômio, do comentário, em família, a preferência dos pais não deve ser causa de injustiça em relação aos filhos. O versículo 18, o versículo 21 do comentário de Deuteronômio capítulo 21, essa lei é uma espécie de comentário ao mandamento. Honrar seu pai e sua mãe. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Ele salienta a importância da educação familiar numa situação patriarcal onde a família é o alicerce da sociedade. O filho incorrigível se transforma em uma ameaça social. Provavelmente trata-se de uma lei teórica nunca aplicada. O versículo 22 e o versículo 23 do comentário do capítulo 21 de Deuteronômio, a suspensão de um sentenciado numa árvore visava servir de exemplo. O Deuteronômio limita o tempo de exposição do sentenciado que fica pendurado numa árvore. Por quê? O cadáver ou defunto qualquer contamina a terra prometida, que é a terra de vida. Paulo aplica o texto a Jesus crucificado no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 e versículo 14. Você pode conferir lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 6 e versículo 14. E eu vou conferir lá para você. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, versículo 14. A saber, o versículo 6 de Gálatas. Assim como Abraão creu em Deus, ele foi imputado da justiça. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Este foi o comentário do capítulo 21 de Deuteronômio, da Bíblia Edição Pastoral. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, abençoe todos nós com saúde, dá entendimento, sabedoria, graça e força para que nós possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito no livro sagrado.
E também dá graça e força para que nós possamos gravar essas palavras no coração, para que nós possamos não ficar por ouvir e nem por ler, mas que nós grava no coração, para que nós possamos ter graça para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, se for da vontade dele. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno. Fica todos com a paz, até o próximo.